Finalmente foi revelado o segredo que alguns fabricantes de alimentos não querem que você saiba de jeito nenhum. Esse segredo não só traz lucros imensos a eles, como faz você ganhar quilos e mais quilos e gastar sem controle o seu suado dinheiro. Você já teve aquela sensação de fracasso e depressão ao avançar na geladeira e naquele pote de sorvete que você sabe que você não deveria ter comido? Você se sente mal porque comer aquele monte de doces não deixa você emagrecer e ter o corpo que você sempre sonhou? E você gostaria de saber exatamente o que fazer para deixar de ser escrava dos doces, ganhar o seu autocontrole de volta e também saber que você tem aquela força de vontade que você acha que perdeu? Sim? Então continua assistindo, porque nessa apresentação aqui eu vou provar para você que a culpa não é sua e que existe uma verdadeira conspiração para fazer você perder completamente o controle e se tornar presa fácil para determinados alimentos que praticamente vão te transformar numa zumbi que come tudo que vê pela frente e, claro, também ficar bem acima do seu peso. E eu também vou mostrar para você que existe uma saída e que, na verdade, essa saída é bem mais simples do que você possa imaginar. Mas antes disso tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Maurício Garcia, eu sou médico e por anos eu fui obeso. Por anos e anos briguei com a balança, sem sucesso. E um dos motivos que me faziam perder essa guerra era que eu adorava comer um doce. Uma sensação de prazer inigualável me dominava quando eu comia um pedaço de bolo, um chocolate, um pudim, refrigerantes. Eu simplesmente não podia resistir. Aquilo me fazia sentir bem, e inclusive em momentos que estava triste, os doces eram meus amigos. Mas logo depois vinha a realidade dura batendo na porta. Eu não tinha disciplina, não conseguia me controlar e, mesmo sabendo que não devia, eu simplesmente comia sem controle algum. Parecia que a fome nunca ia embora, e isso era deprimente. Batia aquele arrependimento fortíssimo depois, e eu jurava que ia resolver isso, e nada mudava. Bastava ficar um tempinho sem doces e logo batia de novo aquela vontade incontrolável, e novamente eu voltava à comilança, dando desculpas como "Ah, é só um pouquinho" e "Amanhã eu compenso na academia". E a balança ia subindo e meu desespero aumentando. Um belo dia fui a uma festa e ataquei a sobremesa, quase sem pensar. Um amigo meu olhou espantado para a quantidade de pudim no meu prato e gritou para outras pessoas: "Olha só o prato dele! Que é isso?" Uma vergonha sem precedentes me tomou por completo, com aquelas risadas e olhares de reprovação do tipo: "Tá explicado porque é gordo." Mais uma vez, eu jurava que ia mudar. Mas claro, aquela vontade ainda era mais forte que eu. Precisei passar algum tempo depois por um desmaio no hospital onde trabalhava e descobrir que estava hipertenso. Aquele descontrole todo havia me deixado doente. Ninguém em sã consciência quer ficar doente. Havia alguma força externa me puxando para aquele quadro desesperador. E essa foi a gota d'água. Era a hora de mudar aquilo. Eu tinha que entender de vez por que eu era viciado em doces. Através de muita pesquisa no mundo médico e científico, encontrei um artigo que mudou a minha vida. Aquilo explicava tudo. Por que os doces me dominavam e me faziam comer sem parar. E agora eu vou explicar para você por que a culpa do seu vício em doces não é sua, assim como não era minha. E eu poderia resumir isso em uma frase: o açúcar é uma droga. Isso mesmo, o açúcar causa vício. Existe uma área no cérebro que está relacionada a sensações de bem-estar, e o estudo que citei descobriu que essa área é fortemente ativada pelo açúcar. E isso explica por que gostamos tanto de doces. Acontece que essa região também é ativada por drogas como cocaína e heroína. Quando você consome droga, tem uma sensação boa, mas logo passa e vem uma sensação ruim. Seu cérebro passa a querer mais daquela droga para se sentir bem, e quando suas emoções estão no controle, você age de forma quase irracional. Faz o que não quer fazer. E no caso do açúcar, acontece a mesma coisa. Qualquer semelhança entre viciados em droga terem recaídas e você sempre cedendo às tentações não é mera coincidência. Os mecanismos biológicos são exatamente iguais. Mas é pior, porque estudos já comprovaram que o açúcar vicia 8 vezes mais do que a cocaína. Isso é espantoso. Não me admira que tanta gente sofra com isso, se sinta perdida, engorde sem parar e não consiga emagrecer de jeito nenhum. Mas o pior vem agora.
Imagine que você é fabricante de um produto e descobre que há um componente que, se você adicionar, fará com que as pessoas queiram mais e mais daquilo, sem controle algum e sem pensar duas vezes antes de gastar o seu suado dinheiro. Em pouco tempo, você estaria milionário, não? Pois é exatamente assim que alguns fabricantes pensam, e esse ingrediente se chama açúcar. E quando alguém questiona, o discurso oficial é: você tem que ter moderação, tem que se controlar, tem que ter disciplina. Mas como se controlar quando a sua biologia corporal foi completamente sequestrada e é como se alguém estivesse no comando de suas vontades? Você simplesmente não vai conseguir, pois tecnicamente está viciada. E isso eles fazem questão de esconder. Então, eu quero frisar aqui que absolutamente a culpa não é sua. E nunca foi. Você é uma vítima dessa conspiração para tomar o seu dinheiro, fazer você ganhar muito peso e causar tristeza, depressão e uma infinidade de sentimentos ruins. Como em qualquer vício, só há uma solução: saber lidar com a droga viciante a ponto de largá-la. E se você quer emagrecer e ganhar novamente o controle das suas vontades, você vai ter que fazer exatamente da forma que eu fiz. A boa notícia é que, através de muita tentativa e erro, eu desenvolvi um sistema que me livrou completamente dos doces, e isso sem passar fome ou sofrer por longos períodos com a vontade de comer. Toda a estratégia que eu usei para ter o corpo dos meus sonhos e ganhar novamente o controle das minhas vontades, fazendo até com que muitas pessoas morressem de inveja do meu sucesso, e que, se aplicada corretamente, fará com que você abandone os doces de uma forma natural, sem esforço ou sofrimento, foi cuidadosamente montada num sistema prático e eficaz, que é o e-book Pare com os Doces. O método fácil para acabar de vez com aquele desejo incontrolável por doces e refrigerantes. Esse sistema permitiu que eu me livrasse completamente dos doces que sabotavam todos os meus esforços, e assim meu corpo ficou livre para queimar todo o excesso de gordura. E nada melhor do que sentir a liberdade de escolha de volta, a autoestima elevada, um humor melhor e mais estável, e saber que você está no caminho certo para conquistar o que quer, e também se sentir muito melhor. Impressionante como, quando você se livra de doces e refrigerantes, inúmeros sintomas eventuais simplesmente desaparecem e sua disposição para o dia a dia aumenta, e muito. Veja alguns exemplos do que você vai encontrar no e-book. Você vai saber por que vai continuar sendo escravo dos doces se as coisas ficarem como estão. Como descobrir se você tem sensibilidade ao açúcar, o que torna ainda mais difícil se livrar dele. Uma forma simples e prática que fará você finalmente tomar consciência da quantidade absurda de doces que anda comendo, mesmo que ache que não. E após passar por isso, mudar é muito mais fácil. A quantidade certa de refeições diárias, que é específica para as necessidades de quem tem compulsão por doces. E como essa simples medida torna o processo todo ainda mais simples. Você vai aprender uma pequena mudança no jeito que você come doces, que fará você comê-los menos e também desejá-los cada vez menos. A maneira correta para evitar as variações da glicose no sangue, que são responsáveis pelas tentações e que fazem com que você se sinta fraca enquanto tenta se livrar do açúcar. Por que pular o café da manhã é uma garantia que as tentações por doces vão aparecer com tudo? Qual o nutriente que vai aumentar a produção de um potente neurotransmissor que aumenta a sua habilidade de dizer não aos doces? E a quantidade exata que você deve ingerir desse nutriente. Se por acaso você der uma escapulida ou perder o controle em algum momento, você conhecerá uma tática infalível para se recuperar imediatamente e não desanimar. Você vai descobrir quais os alimentos que, se você consumir, vão reduzir automaticamente o desejo por doces. Você sabia que alguns alimentos não são doces, mas acabam funcionando como se fossem, aumentando o seu desejo? Você vai descobrir quais são e por que deve evitá-los. 17 táticas para você controlar aquela vontade louca de comer chocolate ou um pedaço de bolo. Uma estratégia que é tiro e queda para acabar com o sofrimento de ficar sem doces. Inclusive, funciona muito bem para largar os refrigerantes de vez. Porque os adoçantes estão longe de ser a solução para o problema. E, pelo contrário, eles podem piorar a situação. Como uma tática incrivelmente simples pode enganar o seu cérebro a ponto de fazer uma tentação ir embora completamente e sem botar nenhum açúcar para dentro de você.
Você vai aprender um segredo que tem o poder de impedir aqueles seus ataques a potes de sorvete ou chocolate quando você fica triste. Como fazer a sua mente ter reações automáticas que farão você passar longe de doces e afins. Você vai conhecer a estratégia de 5 minutos que me fez ficar sem comer Nutella por 6 meses. E qual o estilo de alimentação que controlará naturalmente o desejo pelos doces e ainda fará você queimar gordura como nunca aconteceu antes. Incrível, não? Mas antes de prosseguirmos, eu quero falar de mais um efeito colateral dos doces. Outra coisa que faz as pessoas engordarem ainda mais. Doces e outros alimentos processados de forma direta e também indireta acabam jogando a velocidade do seu metabolismo lá para baixo. E como sabemos, o metabolismo cai à medida que você envelhece. Agora, imagine continuar comendo o que você come e à medida que o tempo passa, o metabolismo despenca. Você vai engordar mais e mais. E é por isso que eu decidi incluir, junto com o e-book que vai fazer você largar doces e refrigerantes para sempre, um sistema completo e passo a passo que tornará o seu metabolismo tão acelerado e eficaz que você provavelmente nunca mais terá problemas com a balança. Eu falo do e-book Acelere seu metabolismo agora. Simples passos para se tornar uma máquina de queimar gordura. Vou citar alguns exemplos do que você vai conseguir com esse e-book. Porque se você acelerar seu metabolismo, poderá comer mais e não engordar, tendo uma liberdade ainda maior. Como o aumento do metabolismo vai lhe trazer mais energia, disposição e também uma melhor aparência. Um programa de treinamento físico que promoverá todos os fatores que aceleram o metabolismo e também a queima de gordura, e não são necessárias horas na esteira. Porque, na verdade, você precisará comer mais para acelerar o seu metabolismo. A lista completa de alimentos que vão ajudar você a acelerar o metabolismo e também a dos que vão atrapalhar e que você deve evitar a todo custo. 4 armadilhas tentadoras que você deve evitar, e muita gente se engana pensando que elas são benéficas. E como um hormônio chamado cortisol pode sabotar todo o seu esforço e o que fazer para impedir que isso aconteça. Gostou? Imagina você, além de nunca mais ser escravo dos doces e refrigerantes, ainda se tornar uma máquina de queimar gordura. E isso da forma mais fácil e eficiente possível, poupando seu tempo e esforço, e sem sofrer. Esse material é precioso, fruto de anos de pesquisa, experiências pessoais e de clientes e com resultado mais do que garantido. O real valor desses e-books não tem preço. Vendidos separadamente, eles têm o valor de R$ 37,00 e R$ 27,00. Mas eu resolvi fazer essa promoção imperdível, mas por tempo limitado. Clicando no botão de compra, você não vai pagar o valor total de R$ 64,00. O preço final, se você agir agora, vai ser de apenas R$ 47,00. Mas é importante que você haja logo, porque essa promoção acabará em pouco tempo, e eu vou voltar a vendê-los separados. E eu tenho tanta certeza que você vai conseguir o que quer, que se você não ficar satisfeita com o seu produto, eu devolvo 100% do seu dinheiro na hora, sem perguntas adicionais. Mais ainda, você vai achar que enlouqueci, mas vou oferecer uma incrível garantia dupla. Se você usar todas as estratégias do e-book Pare com os Doces, fizer todo o passo a passo do e-book Acelere seu metabolismo agora e você não tiver os resultados que quer, eu devolvo seu dinheiro em dobro. É isso mesmo. E eu estou oferecendo essa garantia porque sei que só existe um resultado possível se você seguir todo o passo a passo. Você feliz e satisfeita. Então não espere nem mais um segundo. Clique no botão de compra e adquira seus e-books agora mesmo, antes que a promoção acabe. Assim que a compra for confirmada, você receberá acesso imediato e poderá começar a ler na mesma hora, e assim iniciar sua jornada rumo a uma nova vida. Lembre-se, Albert Einstein dizia que a definição de loucura é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Tudo o que você fez até agora não funcionou. Você continua escrava dos doces e refrigerantes, viciada mesmo, com um metabolismo lento igual uma tartaruga e, se continuar assim, sabe lá quais serão as consequências. Você não tem absolutamente nada a perder se fizer algo diferente, e melhor ainda, se fizer algo testado e comprovado, que vai trazer os resultados que você tanto sonha e merece ter. E você não tem nada a perder mesmo, porque se não ficar satisfeita, basta utilizar nossa inacreditável garantia dupla. Então,
Clique no botão de compra, adquira agora o seu pacote com os e-books Pare com os Doces e Acelere seu Metabolismo Agora e comece agora mesmo a sua jornada rumo ao corpo e à vida dos seus sonhos.